Falando de educação física, cara, me deu um estalo aqui que eu queria te perguntar. Assim, eu convivi na minha vida e convivo agora muito mais com muito educador físico, profissional de musculação, enfim, atletas que estão tentando ser atletas, que são personagens. Cara, é uma profissão que, com o tempo, acho que com o volume, eu não sei, aí eu queria a tua visão mesmo. Eu não tenho uma visão sobre isso. Muito desvalorizada, cara? Eu vejo muito diferente Eu digo disso. financeiramente, tá? Eu vejo assim, eu vejo muito diferente disso. Eu sou um crítico da opinião, e tenho uma opinião que é a seguinte: a gente hoje transita num ambiente meritocrático, na minha opinião, né? Quem não enxergou isso ainda tá míope, né? Então eu vejo muita gente reclamando que ganha pouco, que ganha pouco, que ganha pouco. Eu entendo isso. Eu acho que a remuneração realmente ela pode ser melhor. Mas a gente precisa entender, e isso é muito sério, a gente precisa entender que no ambiente meritocrático que a gente vive, eu faço o meu salário. Uhum. Eu acho que as academias, de maneira geral, elas têm um patamar, um padrão de mercado onde elas remuneram essas pessoas. Sim. E quando as pessoas falam que as academias pagam pouco, eu falo assim, tudo bem, mas é o mercado que chegou nesse ponto. Porque as academias, elas têm a sua folha de pagamento, têm a taxa de ocupação, têm as suas despesas. O mercado amadureceu num formato X, onde o próprio profissional, ele tem essa remuneração estabelecida com esse mercado, que é o padrão. Mas é aí que eu quero chegar. Qual o profissional? É o que está na média? O profissional que está na média, Bruno, ele vai ganhar o que todo mundo ganha, porque ele está na média. Se ele oferece a média, ele vai ser remunerado pela média do mercado. Agora, eu sempre falo assim, o profissional que você quer ganhar mais, se diferencie da média, saia da média, faça algo diferente. Eu vivenciei isso na pele, eu senti isso na pele nessa primeira fase de trabalho que eu te contei aqui agora. Né? Eu comecei a trabalhar e dar muitas aulas por dia, e eu olhava e falava assim, cara, quais são as variáveis, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Mas você acha que a rede social deu uma atrapalhada nisso? Porque quando você iniciou, era a tua competência versus conhecimento, que valia ali, obviamente, o teu físico, né? O transparecer visual também, né? Porque tem essa questão que ainda pega muito, né? Nas academias, enfim. Mas você acha que hoje a rede social deu uma estragada nisso no sentido de, cara, às vezes não é a melhor pessoa, é a pessoa que mais aparece? Eu acho que sim, por um lado, e por outro lado, não. Vou justificar. Eu acho que as redes sociais, há um tempo atrás, logo quando começou a bombar as redes sociais, os influenciadores que mais apareciam não tinham nem formação. Exato. Beleza? Não Exato. tinham nem formação. Sim. E aí, naquela época, eu acho que era bastante perigoso, porque as pessoas de maneira geral, a sociedade de maneira geral, estava à mercê de influenciadores que estavam sugerindo uma série de coisas, prescrevendo uma série de coisas, e eles não tinham a menor fundamentação para aquilo, não tinham formação para aquilo, Sim. não tinham fundação, porque eu falei, para ofertar algo com segurança e com eficiência. Sim. Hoje, o mercado mudou tanto. Hoje, vários dos meus colegas, dos profissionais de educação física, são influenciadores. São detentores de muitos seguidores. Né? E vários deles são palestrantes nossos lá na Fitness Brasil, no nosso evento. Né? Que estão lá por competência e porque também são pessoas muito fortes no mercado, no sentido de conteúdo, de formação, de educação. Então, assim, eu acho que hoje o mercado está muito mais equilibrado nesse ponto. Tem ainda? Tem. Aí cabe às pessoas, né, a sociedade de maneira geral, ser orientada para buscar profissionais que tenham pelo menos uma formação, que tenham uma condição acadêmica, né? E aí cabe a gente saber. Quando você vai a um médico, eu quero saber quem é o médico que vai me tratar. Claro. Eu vou ao dentista, eu quero saber quem é o dentista. Eu fui agora, pouco tempo atrás, eu fui fazer um tratamento com um gastro.
Eu fui lá olhar o currículo dele antes. Tanto é que quando eu sentei lá com ele, ele começou a falar, eu falei, não, já sei quem é o senhor, doutor. O senhor é isso, o senhor estudou em tal lugar. Ele falou, não, normalmente as pessoas não pesquisam. Mas eu fiz a minha lição de casa. Eu acho que as pessoas precisam fazer essa lição de casa. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que atrapalhou mais no começo, mas hoje eu acho que é um potencializador. E bem utilizado é realmente um potencializador, né? O que a gente vê, assim, estava falando com o Gustavo, né, das feiras e tudo mais, a gente estava falando de perfis, né, das feiras, né? E hoje a Fitness Brasil é uma feira muito mais B2B e tem em outras feiras uma guerra muito lá da parte de suplemento, de alimentação e tudo mais. Quando você vê essas empresas de suplementação hoje, a gente entende o jogo do dinheiro, o jogo disso, mas você vê uma desidratação dessas empresas com os atletas em si, com as pessoas que vivem aquele negócio e passando para influencer. E, cara, isso é um efeito que está acontecendo em todos os âmbitos da sociedade, né? Você vê uma novela que não leva mais ator, leva influencer para a novela. E aí fica aquele pastelão, né? Fica aquela novela mexicana. Eu sinto que a gente ainda está se equilibrando, tentando entender, assim. Principalmente as marcas, sabe? A valorização desses caras. Porque, cara, é muito difícil você ser atleta. É muito difícil você conseguir, né, viver do esporte e tudo mais. E aí, quando as marcas desidratam isso para levar isso só para seguidor ou só pro dinheiro, eu acho que é um desserviço um pouco, assim, pelo... Eu acho que esse ponto em relação ao outro que você tocou, né, com a história da valorização profissional, eu acho que assim, cada um tem que fazer o seu e as pessoas têm que construir o seu diferencial, né? Como eu falei, vivi isso na prática e vejo hoje profissionais que se destacam no mercado, né? Mas para isso tem que se esforçar, né? Eu acho que eu vejo muito as pessoas terceirizando seus problemas. Tá? Tudo, atleta, professor, pessoas de maneira geral, gestores. Eu convivo muito com gestores de academia, né? Muitos professores se transformam em gestores. Sim. É legal isso, mas eles não foram preparados. Eles precisam se capacitar em termos de gestão e liderança para lidar com isso. E aí entra um ponto muito importante. Uma das primeiras coisas que um líder, que um gestor precisa entender é que ele é responsável pelas atitudes dele. Ele, né, a gente precisa parar de culpar o governo, culpar os pais, culpar o seu chefe, culpar o dono da empresa, cachorro, culpar o empresário. A gente culpa todo mundo e a gente é perfeito. Então a gente precisa assumir. Eu sempre falo, eu brinco que é a técnica da janela e do espelho. Na janela, você abre a janela, Bruno, você reclama, você fala para quem você quiser. Você abre a janela do seu quarto, sua casa, a culpa é do governo, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do chefe, a culpa é do empresário, a culpa é de todo mundo. E você é perfeitinho. Exato. Na janela, você nunca vai encontrar o responsável de verdade. Você vai encontrar o responsável de verdade no espelho. Perfeito. Porque a gente é responsável por 90 e tantos % das escolhas que a gente está na vida. Exatamente. Cada um de nós está na situação que a gente está porque a gente muitas vezes escolheu aqui. A gente tomou escolha, a gente estudou mais, a gente estudou menos, a gente trabalhou mais, a gente trabalhou menos, a gente deixou oportunidades passarem, a gente aproveitou oportunidades. A gente, eu lembro de muitas vezes na fase de jovem adulto, né? Os meus amigos, vamos viajar, cara, vou ficar estudando que eu tenho que preparar uma aula, eu tenho que fazer isso, eu tenho que escrever. Nossa, abdiquei de tanta coisa também, cara. Cara, e quantas vezes isso, pra mim isso era normal, porque eu já na minha adolescência tinha vivido isso, tem festa, amanhã eu tenho competição, não posso. Perfeito. Entendeu? Eu vivi isso muito, deixei de ir muita festa. Né? Então abdiquei de muita coisa para chegar num ponto, para ter um resultado em outro lugar. Então assim, e não tem atalho, né, Fabio? Não tem atalho, é aquela história de se esforçar, de encontrar um caminho e se esforçar. Então, às vezes isso tem gente que tem mais oportunidade, sim. Tem gente que tem menos oportunidade, sim. Eu entendo isso. Sim. Mas a gente pode dar uma baita de uma virada. Eu vejo muita gente que teve muito pouca oportunidade, mas que tem um esforço e que tem uma dedicação, e essas pessoas viram o jogo. A maior parte que eu conheço, pelo menos, eu vi virarem o jogo e se transformarem em profissionais excepcionais, serem remunerados muito bem e aumentar o grau de empregabilidade, ou seja, o desejo do mercado contratar esses caras fica gigante. Agora depende da gente.